boa tarde. Estamos no ar com o Brasil Urgente Vale dessa sexta-feira e sextou, do jeito que tá escrito pra mim aqui. Sextou, é isso aí. Sexta-feira sua linda e a sexta-feira sua linda de feriado. Não é a sexta-feira mais linda ainda. Existe esse termo mais linda ainda? Até rimou. É a sexta-feira mais linda que você pode ter, que é uma sexta-feira de feriado, gente. Hoje, 2 de maio de 2025, muita gente emendou o feriadão, não é mesmo? A gente não, mas muita gente emendou. Conta aqui pra gente então, você manda sua foto, nosso WhatsApp já tá na tela pra você, já pode começar a mandar sua mensagem e contar como é que tá sendo o seu feriado. Você que tá curtindo uma praia, tomando um café, tá debaixo do cobertor, porque tem algumas regiões que estão frias nesse momento, né? O pessoal já tá curtindo aquele, finalmente, né? Um friozinho, finalmente, que parece que faz 3 anos que não faz frio aqui na nossa região. 997-63-5060. Esse é o número que tem que ficar na sua cabeça e registrado no seu celular. Eu sou o Luiz Eugênio Silva, eu te faço companhia hoje de novo, porque como eu falei ontem, Cláudio Nicolini está de folga, tá tranquilão. Está rodando lâmpada. Nem a gente sabe por onde ele anda. Ei, gente, São tá Luís do rodando lâmpada? Paraitinga. Eu não falo, quem tá falando é o Jacan. Jacan, ele tá fazendo o quê? Ei, gente, tá rodando lâmpada? Pois é. Pode estar em São Luís do Paraitinga, pode estar em São Manuel, pode estar aqui mesmo em São José dos Campos, a gente não faz ideia, mas merecidamente ele está descansando. Vamos ver como é que tá o tempo agora, imagens ao vivo pra gente na tela, direto de Ilhabela. Gente, essa é a praia da Armação. Olha o bonito fim de tarde que tá por lá. Muitas embarcações ali na água, que bacana, e daqui a pouco a gente vai pro litoral, viu, lembrando. Então, daqui a pouco tem informações direto de lá. Que imagem bonita, hein? Que fim de tarde. O céu tá relativamente limpo, o pessoal deve ter curtido um dia bom em Ilhabela, né? Lembrando que nós estamos ao vivo também por uma série de possibilidades para você nos acompanhar. Estamos ao vivo no YouTube, além da TV Bandivale, estamos no YouTube e estamos também no portal bandivale.com. E não esquece de nos seguir na rede social mais popular do momento, que é o Instagram. Siga a gente, @Brasil Urgente Vale. Lá você fica por dentro de tudo que acontece nos bastidores da notícia. Instagram. O Instagram do nosso Brasil Urgente Vale. Lá você acompanha o corre-corre dessa equipe, como eu falei pra você, nesse feriado. Você vê os repórteres, o que eles estão fazendo na rua. A gente aqui, sentado na redação, preparando o jornal para vocês. A gente mistura tudo aqui. Não é só o Brasil Urgente Vale, a gente coloca o Band Cidade na fita, a gente coloca o Falando Nisso, tudo para você ficar por dentro do que acontece nos bastidores e ficar mais próximo da gente, viu? Agora, gente, coloca imagens aqui a respeito de um carro que pegou fogo. Olha aí na tela para vocês. Um carro pegou fogo lá na Oswaldo Cruz. A gente sabe da última vez que teve um feriado prolongado, 2 semanas atrás, né? Pouco tempo atrás, um problema que aconteceu na Oswaldo Cruz fez com que praticamente o litoral norte inteiro ficasse travado, porque é uma rodovia muito importante. Naquela época, gente, quando travou ali, era devido a óleo na pista, né? O pessoal um acidente tinha acontecido lá, na verdade não foi nenhum acidente, derramamento de óleo, só que as equipes têm que entrar lá, as equipes têm que colocar aquela serragem, e isso fez com que a rodovia parasse um pouquinho, e um pouquinho de Oswaldo Cruz parada já é suficiente para causar um caos, mas não foi o caso agora. Esse carro aí, ele pegou fogo, né? Tá pegando fogo no motor do carro, o senhor ali está em segurança aparentemente, o dono do veículo. Nós entramos em contato com o Corpo de Bombeiros, que afirmou que de fato está tudo bem, ninguém se feriu e esse carro não está causando nenhum problema na rodovia porque ele está numa área de recuo, ele está afastado fora da rodovia. Então não está causando lentidão na Oswaldo Cruz. Tranquilidade nesse momento por lá. O pessoal que está descendo, acho que já desceu ontem, né? Mas quem for usar a rodovia nesse momento pode ficar tranquilo. Foi no sentido litoral, foi descendo a serra, né? Então a gente atualiza esse caso ao longo do Brasil Urgente Vale. Mas é bom você já ficar atento sabendo que pode ser que tem algum problema ali na região. Mas por enquanto o Corpo de Bombeiros diz que nada acontece. Pegou fogo de fato, está afastado, não está atrapalhando ninguém. Mas é aquela curiosidade, né? O motorista passa por ali, ele olha o carro pegando fogo, quer tirar foto também, quer olhar o que está acontecendo, e isso faz com que o carro de trás segure. Daqui a pouco tem uma lentidão causada apenas pela curiosidade. Mas as informações da própria rodovia, né, da concessionária, apontam que não há lentidão nesse momento. Um caso estranho em Taubaté, para a gente começar o nosso jornal agora, bairro Três Marias. Foi na manhã de hoje. Um homem ele foi morto a tiros dentro do próprio carro. A Caroline Correia, ela já está aqui com a gente, direto de Taubaté, para trazer essas informações. Conta esses detalhes para a gente, Carol. Um caso estranho, na pessoa executada dentro do próprio carro, é isso mesmo? Pois é,
Eugênio, isso mesmo. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham. Esse caso que inclusive aconteceu 15 para as 8 da manhã na rua Wilson Tawil, no bairro do Três Marias. A polícia militar foi acionada para um disparo de arma de fogo nessa avenida, nessa rua. Quando eles chegaram lá, encontraram então a vítima de 28 anos, identificada como Edson Sintra, morta com vários tiros. Ele estava parcialmente dentro do carro, outra parte do corpo estava fora. A namorada dele, a companheira, também estava no carro quando houve os disparos, mas ela conseguiu se jogar do veículo quando os disparos aconteceram. O resgate foi acionado, né, mas infelizmente o Edson já tinha falecido, não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse caso, né, que tem muita característica de ser de execução. A gente que vem acompanhando vários casos, né, sempre está aqui checando, enfim, a gente tem algumas linhas, né, que a gente já sabe, então tem muita cara de execução, mas claro que agora quem vai apurar é a Polícia Civil. A Polícia Civil, então, investiga esse caso como homicídio para tentar entender quem é o autor e a motivação desse crime, porque ainda ambos são desconhecidos. Mas é um caso que chama bastante atenção, sim, viu, Eugênio? Volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Carol, pelas informações. A Carol volta com a gente daqui a pouco, falando tudo o que está acontecendo nesse feriadão, mas já trouxe esses detalhes aí. É claro que a polícia está investigando, né? Nesse feriado a gente tem aquela sensação de que está todo mundo de portas fechadas, mas não é o caso. A polícia está trabalhando, está 24 horas por dia respondendo a gente, que é a sociedade, e tentando entender o que aconteceu lá em Taubaté. Muito obrigado, Carol, pelas informações. Gente, ontem, aqui no Brasil Gente Vale, nós noticiamos a morte precoce de Sandra Cristiane Gaio, é isso mesmo, de 26 anos. Foi a Carol mesmo que falou isso, inclusive. Ela morreu num acidente na zona leste da cidade de São José dos Campos. O corpo de Sandra ele foi enterrado na manhã de hoje, foi no cemitério Parque das Flores, ainda na cidade. O caso aconteceu no bairro Loteamento Floresta e a vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, corpo de bombeiros também que foi até o local, mas infelizmente ela não resistiu. Segundo a apuração da Band Vale, a motorista do veículo não tinha CNH. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor. E a gente manda nossas mais sinceras condolências à família. Uma jovem, olha como a gente vê, acabou sendo vítima, né, de um caso que poderia ter sido evitado, né? Acidente de trânsito, a gente sempre entende que poderia ser evitado, talvez com a sinalização, talvez com atenção. Nem sempre é culpa da sinalização, né, Vini? Às vezes é culpa de um motorista, de um motociclista também que pode não estar atento, que não foi o caso da vítima aí no caso, né? Mas a polícia está investigando. E é uma fatalidade aqui na nossa região, no bairro Novo, região ali do bairro Sete Vire, né? O Jardim Floresta, zona leste da cidade. Olha só as imagens, mostram o impacto realmente entre um carro e a moto, né? E a moto, claro, não tem cinto de segurança, tem duas rodas apenas, a moto não fica em pé se você largar ela, ela cai. Então é um veículo que dizem, né, foi feito para cair. Então, sempre quem está na moto leva a pior. E foi o caso, infelizmente. E o caso segue sendo investigado, enquanto isso a família se despede dessa jovem de 26 anos. Vamos falar de algo que pode atingir todos nós agora. Esse acidente no trânsito, a violência no trânsito, pode também atingir a todos nós, mas mesmo você estando na sua casa, sem pisar fora de casa, não vou sair na rua porque eu tenho medo de tomar tiro, eu tenho medo de ser atropelado, mas tem um bichinho que pode entrar na sua casa, por mais que você tome cuidado, é o bendito do mosquito. Em Caçapava, a prefeitura foi notificada sobre uma morte supostamente causada por dengue. O aviso veio através de um e-mail que foi enviado ontem. Quem enviou esse e-mail foi um hospital particular ali da cidade. Ele foi enviado à administração municipal como uma forma de aviso. Como que acontece? Quando um hospital que não está ligado à rede, não é um hospital público, ele tem um caso que é de saúde pública, ele avisa a administração. Foi isso que aconteceu. Então nós entramos em contato com a prefeitura para saber detalhes sobre o caso e através de nota a resposta foi que não há um exame informando a causa da doença, aliás, a causa da morte, nem a confirmação se a pessoa morava em Caçapava. O e-mail informa que a morte é de uma pessoa do sexo masculino, mas tem um detalhe aqui. Mesmo afirmando que a pessoa é do sexo masculino, tem um detalhe nesse e-mail que afirma sobre um sangramento vaginal. Ou seja, tem uma discrepância. E isso está sendo investigado. Por isso, a Vigilância Epidemiológica de Caçapava solicitou o envio de relatório, exame, amostra de soro também, para confirmar o diagnóstico por laboratório. Vai fazer um reteste, digamos assim.
Um teste oficial feito pela própria prefeitura, além desse feito pelo hospital. A primeira morte por dengue em Caçapava foi confirmada no dia 17 de abril. A vítima era um homem de 39 anos, morador da cidade mesmo de Caçapava, no bairro Jardim Caçapava. E é bom lembrar que não é só a dengue que preocupa a nossa região. Já foram registrados aqui no Vale do Paraíba, nesse ano, 4 mortes por febre amarela, também, causado por um mosquitinho também. Principalmente no caso de pessoas que viajam às zonas rurais, pessoas que moram em zonas rurais ou pessoas que foram passear. Agora, por exemplo, tem muita gente que vai para a serra, que vai para ficar isolado da cidade no mato, digamos assim, né? Num sítio, numa fazenda. E essas pessoas podem ter contato com esse mosquito, que ele age fora das cidades, né? Desde a década de 70, se eu não me engano, não há casos de contaminação urbana da febre amarela, mas em áreas rurais acontece com mais frequência e esses casos já mataram 4 pessoas na nossa região. Uma morte em Caçapava, uma em Taubaté e 2 em São José dos Campos, também causadas por um mosquito. Aqui na cidade, por outro lado, a dengue é mais comum. A dengue é mais comum na cidade, a febre amarela é mais comum na zona rural, ambas doenças mortais. Muita atenção. Agora, vamos mudar um pouquinho, dar uma aliviada, né? Porque é sexta-feira, né, afinal. Sexta-feira tem que falar de coisa boa, né, também. Agora a gente faz a conexão direto com o litoral norte, que está com um movimento alto de turistas, mesmo com esse friozinho chegando. A gente mostrou Ilhabela agora há pouco, o céu estava bonito, clarinho, mas já deve estar começando a ficar frio por lá também. Quem chega com a gente no Brasil Gente Vale é o Matheus Agostinho. Tá de volta das férias, né? O Matheus Agostinho, fã de Justin Bieber. Matheus, boa tarde. Boa tarde para você. Tá na praia ali para mostrar pra gente como é que tá o clima. E como é que tá, Matheus? O pessoal realmente está curtindo o litoral, mesmo com friozinho? Conta pra gente. Boa tarde. Bem-vindo de volta. Oi, Eugênio, muito obrigado pela recepção. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. É isso mesmo, um tempo tá firme aqui no litoral norte, aqui em Caraguatatuba. Nesse momento agora faz 23 graus, mas durante o dia fez muito sol. Eu estava logo cedo na Martim de Sá, tinha um movimento ali, bastantes turistas por lá, e então tava um sol para cada um por lá, viu, Eugênio? A máxima durante o dia chegou em 25 graus Celsius e também não teve chuva. E não há previsão de chuva também para as próximas horas e nem para os próximos dias. Então será um final de semana bem gostoso aqui no litoral, com muito sol, sem previsão de chuva. Tudo que o turista precisa para curtir a praia, para curtir aqui o litoral norte, inclusive a cidade de Caraguatatuba. O movimento nas praias estava um pouco menor comparado aos outros feriados prolongados, mas não deixou de ser intenso, viu? Mas esse movimento é perfeito para aquele turista que gosta de comodidade, de curtir a praia com tranquilidade, não pegar tanto trânsito para chegar na praia, conseguir então ir um pouco mais tarde, né, acordar por volta ali das 11 horas, por aí, curtir essa praia, depois sair à noite também, aproveitar toda essa vida noturna aqui de Caraguatatuba. Então, para esse turista que gosta de tranquilidade, a praia está perfeita, porque faz muito sol, não tem muito movimento por lá, não tem aquela muvuca de tenda, de barraquinha, então tá perfeito para esse turista que quer realmente aproveitar o que de melhor tem a oferecer o litoral norte, viu? Até domingo, então, o movimento deve aumentar aqui na cidade. De acordo com a Secretaria de Turismo, a expectativa é receber aproximadamente 80 mil turistas e veranistas ao longo de todo esse feriado, né? Desde ontem até amanhã e até domingo também, já que esse feriado acabou sendo prolongado para muita gente. A taxa de ocupação da rede hoteleira também é destaque, está em torno de 60%, um número maior comparado ao número do ano passado, que foi 52% de ocupação. Agora o tempo aqui, né, a temperatura já começa a diminuir conforme a noite vai chegando. As noites aqui em Caraguatatuba estão um pouco mais geladas, mas nada ali que um moletom, que uma calça não ajude. Então quem quiser curtir a vida noturna aqui de Caraguatatuba durante esse final de semana, coloca ali um casaquinho que consegue então curtir o frio de noite e curtir o solzão durante o dia, durante a praia, com o pé na areia e aproveitar então tudo que a cidade tem para oferecer, Eugênio. Eu convido você para passar esse final de semana aqui no litoral, porque eu também vou ver se eu consigo aproveitar um pouco da praia. Eu estava ontem ali aproveitando meu último dia de férias na Massaguaçu e consegui também pegar um solzinho bom, consegui entrar na água também, a água tá bem morna, então tá realmente perfeito para quem gosta do litoral norte. Eugênio, volto com você aí no estúdio. Matheus, é só dizer onde você tá morando aí pra gente passar o endereço, que a gente vai aí tomar uma cervejinha aí, ficar perto do mar, né? E ó, o Matheus, a gente vê convite de... Tô até passando para mim o termo certo, é o convite de carioca. Fala, bora, mas não passa o endereço. Falando em bora, daqui a pouco tem mais notícia para vocês a respeito do bora, novidade. Ele passa, chama, mas não diz onde, né? É muito fácil assim, né, Matheus? Eu quero endereço na minha mesa
endereço e o que vai ter na sua casa para receber a gente. Que se eu chegar e não tiver nada, nunca mais volto aí. Também. Matheus, ó, atrás do Matheus a gente consegue ver um movimento bastante intenso ali, ó. Muitos carros passando na avenida e o pessoal jogando. Aqui no canto tem um pessoal brincando, ali tem um pessoal jogando vôlei. Não tem gente na água nesse momento, né? Tá bastante movimento aí, Matheus. A galera tá curtindo mesmo. A gente vê na rua, ali na avenida, na beira da praia da Orla, que tem muito carro passando. Então, mesmo com esse tempo um pouco mais friozinho, tal, como o Matheus falou, o movimento não tão intenso assim, ainda tem muita gente no litoral, viu? Matheus, muito obrigado pelas informações. Daqui a pouco você pode voltar com tudo que acontecer, você tem prioridade. O repórter que está na rua sempre tem prioridade. Bom trabalho para você e eu estou aguardando o endereço, viu? Que eu não gostei desse convite aí não, quero endereço, quero nomes. Matheus é um barato. Gente, eu queria que vocês pudessem ver o que eu vi agora há pouco, viu? A gente está acompanhando os detalhes para a estreia do Bora Vale na segunda-feira. A partir das 8h15 da manhã na segunda-feira tem novidade aqui na tela da Band, é o Bora Vale. Você já conhece o Bora Brasil, já conhece o Bora São Paulo e esse é um Bora preparado para você do Vale do Paraíba. Olha aí, ó. Já fizemos o convite e esse convite, ao contrário do convite do Matheus, tem data, tem hora e tem lugar. É na segunda-feira, às 8h15 da manhã, aqui na tela da Band. Mas também vai estar na internet para você curtir de qualquer lugar, viu, Matheus? É assim que faz um convite. Tá aí, e eu queria que vocês pudessem ver o que eu estava vendo agora. Eu dei uma passada nos estúdios para ver como é que tá. Gente, tá a coisa mais linda. O jornal vai ficar maravilhoso, bonitão para você curtir com a gente, para começar a sua manhã de segunda-feira, terça, quarta, quinta, primeiro dia do resto de nossas vidas aí, com o Bora Vale a partir de segunda-feira. O cenário tá maravilhoso. Dei uma passadinha lá agora, saí todo arrepiado de lá. Muito bom. Mensagens na tela, 997635060. Quem está comigo nesse feriadão é o André de São José dos Campos. Boa tarde, Eugênio. Ligadinho aqui, hein? Grande abraço, meu querido. Você também, André. Abraço para você. É o mesmo André de ontem que mandou a foto de eu lá no evento? Abraço, André. Obrigado pela participação. Silvio Souza Filho, completão o nome, hein? São José dos Campos com a gente aqui. Boa tarde, Eugênio. Enquanto Nicolini e Baldim dançam tarantela na festa de Quiririm, você apresenta o Brasil Gente Vale. É isso aí. E a Fernanda Belo no Band Cidade. É isso aí. Eu e minha parceira Fernanda Belo, que daqui a pouco vai estar ao vivo comigo aqui também, hein? Parabéns à equipe Nota 1000. Essa equipe não para, viu, Silvio? A equipe é muito louca também, mas louca para trazer informação. Não louca igual deve estar agora, neste momento, Cláudio Nicolini e Otávio Baldim. José Luiz de Jacareí conosco. Luiz Eugênio, todo cuidado é pouco com a dengue. Todos nós devemos cuidar da nossa casa. Exatamente. A dengue a gente ainda pode fazer alguma coisa, né, José Luiz? A gente pode evitar aquele pneu, aquele vaso de planta. Isso a gente ajuda a salvar não só a nossa vida, da nossa família, mas o nosso vizinho também. O problema da febre amarela é que é mais difícil, né? Que ela acontece lá no mato, na floresta. Mas o pessoal está trabalhando bastante para que os próximos dados a respeito dessa doença sejam o mais positivos possível. Paulo de São José dos Campos com a gente aqui também no feriado. Boa tarde, Luiz Eugênio. Parabéns, você é do Grupo 10. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Manda um abraço para minha prima, a Wayne. É isso mesmo? Wayne? Wayne é o sobrenome do Batman, não é? Bruce Wayne, que também é fiel a Band Vale. Abraço. Abraço para você, Paulo. Um abraço ao Wayne também. Eu acho que se não for o Wayne, depois você manda um áudio para a gente entender como é que fala o nome dela. Mas muito obrigado, viu, gente? Eu sou do time 10, vocês ouviram isso? Pois é. E pretendo ficar nesse time para sempre. Maria Inês de Caraguatatuba, Guaratinguetá, de Guaratinguetá. Essas cidades com os nomes indígenas, né? Que eu acho lindo. As cidades aqui da região, tem muitas cidades da região com nomes indígenas, né? Caraguatatuba, Ubatuba, Jacareí, Guaratinguetá, nomes indígenas, muito bonitos. Hoje é sexta-feira! Uhul! Vamos lá, boa tarde, Luiz Eugênio, Maria Inês de Guaratinguetá. Maria Inês de Guará, estou aqui ligadinha no seu jornal. Um abraço para você. Amo ver esse jornal e a gente está todo dia aqui trazendo informação de qualidade para você continuar amando o nosso jornal, para a gente continuar no time 10 que o nosso amigo mandou para a gente agora há pouco. Vamos fazer uma breve pausa, bem rapidinho, viu, gente? Vamos por intervalo com imagens ao vivo de Campos do Jordão. A cidade já registrou hoje a temperatura mais fria do ano. Pela manhã, os termômetros anunciaram 7,2 graus. Eu volto já. Fique com a gente na TV Band Vale. Bora
Para começar o seu dia bem informado, o Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band, quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Inteligência artificial? Já usei, aliás, pra brincar. Desconheço um pouco. Putz, mano. Você vai lá e faz uma pergunta e pede o auxílio dessa inteligência artificial com aquilo. É um cara... Vejo um rapaz Com o microfone. e saindo um monte de pepino da boca dele. Tá, tipo, na ponta da língua, mas... Desculpa, eu não vou chutar. Só fala borracha. É tipo falando groselha ou falando pepino. É, abobrinha, né? Abobrinha, na verdade, né? Abobrinha, não é pepino, é abobrinha. Ai, desculpa. É aquele famoso ditado, né? Falando um monte de abobrinha, né? Eu não como vegetais. Nossa, vizinho, uma Toro igual a minha? É, compramos o Valicap e ganhamos a Toro. Teve mais 150 mil e pagamos a casa. Ai, tá todo mundo ganhando? Eu vou comprar também. Nesse domingo tem uma Toro mais 150 mil reais. Sua hora é agora, só depende de você. Compre já o seu. Só no quarto sorteio tem uma Toro mais 150 mil reais. Valicap é regional, hein? Olá, minha gente. Eu sou o Dr. Israel. Me acompanhe aqui na tela da Band, todo sábado às 9 horas e todo domingo às 7 horas, para a gente ganhar representatividade e falar do nosso Vale do Paraíba, no Vale em Pauta. Te vejo lá. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale. Agora há pouco nós falamos a respeito de um carro que estava pegando fogo na Oswaldo Cruz. Agora a gente tem informações oficiais do Departamento de Estrada de Rodagem que administra a rodovia e essa nota diz o seguinte: o DER registrou na tarde de hoje, por volta das 3h40 da tarde, na altura do quilômetro 84, na rodovia Oswaldo Cruz mesmo, que é a SP-125, sentido norte, sentido Taubaté. Então não era sentido litoral, era sentido Taubaté, na altura de Ubatuba, um veículo de passeio incendiado. Não houve registro de interdição nem congestionamento no local. Um veículo de inspeção e um guincho da Unidade Básica de Atendimento, a UBA, ou UBA, do DR, foram enviados ao local para prestar assistência. Então, tudo ocorrendo tranquilamente. Temos a nota oficial. A gente tinha falado com o Corpo de Bombeiros inicialmente, que tinha confirmado o caso, mas afirmado que não tinha nenhum tipo de interdição. E agora o Departamento de Estrada de Rodagem, a mesma coisa. Confirmou que aconteceu, mas disse que ninguém se feriu e que não está causando nenhum tipo de lentidão. Agora a gente segue com o Brasil Urgente Vale. Eu estou aqui cobrindo a folga do Cláudio Nicolini. Você conhece algum aposentado ou pensionista do INSS que teve descontos ilegais no seu benefício? Essa história está dando o que falar. Olha isso, é uma prática comum, gente. Você precisa ficar de olho em tais descontos para não ser enganado. E para esperar rapidez na devolução dos descontos ilegais dos benefícios também, você tem que correr atrás e ainda saber se estão te devolvendo certinho ainda. Já tiraram ilegalmente e vai saber se estão te devolvendo certo, né? O governo promete cobrar entidades envolvidas, mas não vai e nem pode tirar dinheiro do próprio bolso. O governo descarta neste momento usar recursos públicos para ressarcir os descontos ilegais de aposentados e pensionistas. A intenção é acionar judicialmente as entidades para que elas devolvam o dinheiro. A possibilidade de que recursos do orçamento fossem usados chegou a ser discutida, mas a avaliação é que os sindicatos e associações
que descontaram mais de 6 bilhões de reais dos benefícios, precisam pagar a conta. Ministros afirmaram em conversas reservadas, no entanto, que o temor é a demora para que os valores sejam ressarcidos. Uma das alternativas na mesa é envolver a Advocacia Geral da União, que pode fazer uma ação coletiva em nome de aposentados e pensionistas lesados, para que eles próprios não tenham de ir à justiça. Ontem, no pronunciamento do Dia do Trabalho, o presidente Lula prometeu que as pessoas vão receber o dinheiro de volta. No Congresso, a oposição pressiona pela CPI do roubo dos aposentados e quer a instalação já na semana que vem, apesar da resistência da mesa diretora. Aonde está o dinheiro? Quem levou esse dinheiro? Quais sindicatos? As entidades chegaram a filiar indevidamente 1.500 pessoas por hora, o que fez com que os repasses passassem de cerca de 540 milhões de reais em 2021 para 1,5 bilhão em apenas 2 anos, segundo a Polícia Federal. O ministro da Previdência admitiu no Congresso que foi informado em 2023 das suspeitas de descontos ilegais. Hoje, em São Paulo, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República defendeu Carlos Lupe. Não tem nada que desabone o ministro, não tem nenhum indício de envolvimento dele. Portanto, ele está conduzindo o processo e as apurações vão continuar. Quem tiver envolvido nesse processo, que será punido no rigor da lei. Ontem foi nomeado o novo presidente do INSS, após a demissão de Alessandro Stefanuto. Gilberto Valer Júnior é procurador da AGU e foi uma escolha do presidente. Lupe não foi ouvido. O Tribunal de Contas também apontou irregularidades nos descontos, mas não julgou a ação, que poderia nortear o fim dos repasses ilegais ainda em 2023. O ministro Haroldo Cedras suspendeu por mais de 6 vezes a discussão do caso e ontem foi cobrado pelos colegas. Trata-se de um processo lastimável, lamentável, que desmerece os 135 anos de história desta corte. Aí a gente pergunta, quem socorre o aposentado? Socorro, está pedindo o pobre aposentado. Para receber seu trocado, ele tem que brigar com os homens da lei, com os homens da lei. Se é isso que eles chamam de um grande Brasil novo. O que será do meu povo, meu Deus, na verdade, juro que não sei. Juro que não sei. Gente, você chega no fim da vida. Você chega no fim da vida depois de trabalhar tanto e você consegue aquele dinheirinho para você sobreviver. Aí você descobre depois de um tempo que parte do seu dinheirinho, que já é pouco, tá indo pro bolso de alguém que já tem dinheiro pra caramba. Aí você pede socorro. Pelo amor de Deus, gente. Aí a gente... Como é que uma pessoa tem a coragem de criar um sistema todo, sabe? Um ecossistema de roubalheira para tirar dinheiro de quem já não tem, para levar pro bolso de quem já tem dinheiro demais, sabe? É Brasil mesmo, né? É Brasil mesmo. Ai, ai, ai. E é uma história antiga. Bezerra da Silva já dizia sei lá quanto. Essa música deve ser lá da década de... Não faço ideia. Apesar da gente amar a música, a gente nem... E já dizia esse problema. Quem socorre o aposentado? E hoje, em 2025, a gente ainda pergunta, quem socorre o aposentado? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse tema, viu? Porque isso aqui é um absurdo que está acontecendo e daqui a pouco tem mais a respeito desses problemas que envolvem o INSS. Agora a gente vai falar de um outro acidente que aconteceu. A gente falou agora da Oswaldo Cruz, um carro pegando fogo. E lá no litoral norte, na Rio Santos, trecho de Ubatuba, um acidente deixou uma vítima fatal na tarde de hoje. Informações que chegam agora. Segundo a CCR, o caso foi uma batida frontal, imagens na tela, entre um carro de passeio e um ônibus. Foi no quilômetro 44. O acidente foi na pista sentido sul. Litoral movimentado nesse momento e essa tragédia. Além da vítima fatal, outras 2 pessoas também ficaram feridas. Ferimentos moderados e elas foram encaminhadas para a Santa Casa de Ubatuba. Ferimentos moderados são aqueles que, por detalhes, podem se tornar ferimentos graves, viu? Essas pessoas podem estar em uma situação que pode piorar, né? E a última informação, gente, é de que ao menos 6 quilômetros de congestionamento foram registrados lá na Rio Santos. Coisa foi feia por lá, muitos carros parados nos 2 sentidos, porque quando para a rodovia,
pessoal que está transitando ali durante o feriado não consegue correr de um lado para o outro, não consegue andar, tem que ficar parado. Olha a situação que ficou o carro. Sumiu o carro, virou nada. Destruiu totalmente o veículo, batida de frente com o ônibus e agora, obviamente, isso vai ser investigado para entender-se o que aconteceu. Por que uma pista sinalizada, uma pista com muitos veículos durante o feriado, acabou acontecendo uma tragédia dessa? Num carro bater em um ônibus e, infelizmente, tirar a vida de uma pessoa. A gente não tem um detalhe aqui, provavelmente, mas não oficialmente, a vítima fatal estava no carro, no veículo menor, né? Mas isso a gente vai apurando ao longo do Brasil, Gente Vale, nossos pêsames à família. Mais um momento de alegria que acabou se tornando uma tragédia. A gente já falou do caso da moça, né, de ontem, de 26 anos, que acabou morrendo durante o feriado em um acidente de moto e agora mais uma vida perdida durante um momento de descontração, olha só. Contrair para falar de descontração. Na praia, no litoral norte, que é tão bonito. E tudo isso está sendo investigado, tanto pela concessionária que administra, né, a CCR, quanto pela própria polícia. Agora a gente vai mudar de assunto, gente. Vamos dar uma relaxada de novo, sobe a tarantela aí. A gente vai mudar de assunto para falar da festa mais gostosa que está rolando aqui no Vale do Paraíba. É a festa da colônia italiana de Quiririm, em Taubaté. E além das delícias que a gente já está acostumado, tem a tradição familiar e, claro, a ligação com a cultura italiana. Então nós vamos ao vivo até lá. A Caroline Corrêa que já vai falar de tudo isso, tradição, cultura e, é claro, das delícias italianas. Boa tarde, Carol. Onde é que você está na festa nesse momento? Tá delícia onde você está? Buonasera a tutti, Eugênio. Vamos voltar a falar em português, né? Senão não vai dar certo. Bom, agora eu tô aqui nos doces, porque quem me conhece sabe que eu sou uma formiguinha e tem cada doce bonito nessa festa. Mas a comida é muito boa, não tem jeito. A festa já tá rolando desde ontem, vai até domingo. Mas eu vou chamar ela, a Carmen. Daqui a pouco a Carol volta. A gente teve um pequeno probleminha ali com o sinal, mas a gente vai conhecer, vocês vão saber quem é a Carmen e ela tem uma história muito bacana, viu? Ela, as irmãs dela e, claro, esses doces maravilhosos lá de Quiririm. Daqui a pouco você vai ver tudo isso que tá na base. Você parou lá só pra gente mostrar pra vocês, tá? Na madrugada de ontem, mudando um pouquinho, daqui a pouco a gente volta com a Carol. Na madrugada de ontem, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de maus tratos. Foi na Vila Iracema, em São José dos Campos. Mas, quando chegaram ao local, os agentes descobriram que quem estava sofrendo agressões não era um bichinho de estimação, não era um bichinho de rua, a vítima era um ser humano. Era, na verdade, um caso de violência doméstica, não de maus tratos. Uma mulher foi resgatada lá no local com diversos ferimentos pelo corpo e o agressor e a vítima foram encaminhados à delegacia e o caso também foi registrado como lesão corporal, além de violência doméstica, registrado também como lesão corporal. Ele ficou à disposição da justiça, esse indivíduo, e a mulher passa por tratamento. Então, muito triste, mais um caso, né? Pelo menos dessa vez ela foi resgatada antes que algo pior acontecesse, um caso de violência doméstica que poderia se tornar mais um feminicídio na região, mas isso não aconteceu. A polícia foi acionada. Agora fica essa curiosidade, por que eles foram lá achando que era um caso de maus tratos, né? E chegaram a descobrir que, na verdade, era um caso de violência doméstica. Mas isso também não é tão interessante quanto o fato de que ela foi resgatada com vida e que está bem nesse momento. Bem, eu digo pelo menos fisicamente, porque está sendo tratada. Porque o psicológico de uma pessoa que passa por isso, não sei se recupera. Lembrando que daqui a pouco a Carol volta lá de Quiririm com a gente, né? Mostrando a banca das Irmãs Chiaradia, com doces deliciosos, na festa mais deliciosa do Vale do Paraíba. Agora eu quero ver a sua participação aqui no 99763-5060. É o zap do Brasil Gente Vale. Quem está comigo nesse feriado, eu achei que o pessoal não ia participar tanto, mas não, tá todo mundo aí, o pessoal está em casa, descansando e curtindo o Brasil Gente Vale. É assim que eu gosto, gente. Muito obrigado, viu? Fico muito feliz com isso. Quem está com a gente é a Maria. Boa noite, Eugênio. Seja você ou Nicoline, vocês são os melhores. Muito obrigado, obrigado de coração mesmo. Todos os dias só dá Brasil Gente Vale. Cristina, Denis e Vitor, bairro Tesouro. Beijos, um grande abraço para você, Maria Cristina, Denis e o Vitor que estão com a gente nesse feriado. O Celinho de Silveira está com a gente também. Abraço, Celinho. Obrigado pela atenção, viu?
nesse feriado, lá em Silveira, cidade tranquila, e ele está curtindo o Brasil Urgente Vale. Boa noite, Luiz Eugênio. Estou ligadinho no Brasil Urgente Vale, aqui em Silveiras. Célio de Andrade Siqueira, Silveira, São Paulo, Vale Histórico. Um abraço a todos da cidade aí de Silveiras que estão com a gente nesse feriado. Agora a gente vai fazer uma pequena pausa na sua participação, porque a gente vai voltar lá para Quiririm com a Carol e vai mostrar pra gente as delícias que tá lá. Eu comecei a falar com a Carol, a boca já começou a encher aqui. E agora ela vai piorar essa situação pra mim e melhorar pra ela, porque ela vai experimentar esses doces lá. Carol, mostra pra gente, olha que lugar bonito. Ali atrás a gente já tá vendo o pôster das Irmãs Chiaradia. Conta essa história pra gente aí, claro, fala dessas delícias de Quiririm. Pois é, elas preparam tudo, viu, Eugênia? E a gente tava conversando com uma das Carmens, né, que é a Carmen Lídia, que tava falando um pouquinho dos doces, né? Carmen, me conta, quais são os que mais saem por aqui? O carro-chefe da festa, Carol, é esse daqui, é o cannoli, o tradicional. Daí a gente faz com recheio tradicional e de limão siciliano. Tem outros, mas esse ano a demanda da festa está muito grande e a gente não está conseguindo. Então tem o tradicional de limão siciliano, o cannoli, que é o melhor e o mais tradicional da festa. Depois a crostata vem em segundo, que é uma massa amanteigada com recheio de goiabada, vende muito. Depois, caçarola italiana, que é igual uma queijadinha, né? Ela é assada com queijo, com coco, maravilhosa também. A panna cotta, que é um creminho de leite condensado com creme de leite fresco e uma geleia de morango. E o tiramisu, que é um doce à base de café e é muito tradicional também. Aí depois vem a palha italiana, que a gente também tem a variação do ninho com Nutella, as tortinhas, né, de limão e de morango, o olho de sogra caramelizado, que maravilhoso, a chocotorta, que é um doce que vai à base de doce de leite e cream cheese para dar uma quebrada no doce, então ele não é enjoativo, ele agrada muito o paladar e é molhado no café também. E tem esse daqui que você tinha comentado comigo, né? Vou até pegar aqui, ó. ó. O bolinho de vó esse, né? O bolinho de vó. Então esse daí... a gente tem o tradicional de coco e esse que você pegou, ele é recheado com o recheio do olho de sogra. Então vai ameixa, doce de leite e coco. É maravilhoso. Só coisa horrível aqui, viu, gente? Mas uma coisa que chama atenção na festa de Quiririm é a tradição familiar, né? E vocês têm muito. Queria que você me falasse um pouquinho também, até da curiosidade de todas as irmãs se chamarem Carmen, né? Isso mesmo. Carmen é o nome da minha avó paterna. Então, a primeira, Carmen Teresa, ela leva o nome da minha avó paterna e da materna. E eu sou a última, eu levo o nome da Lígia Ambroge, que foi quem ajudou a criar meu pai. Então, eu fiquei Carmen, que é a mãe dele, e Lígia, quem ajudou a criar ele, terminou de criar meu pai. E as outras, eu acho que meu pai queria muito menino, penso eu, né? 6 mulheres, todas Carmen, haja imaginação, né? E aqui a gente é muito conhecido por isso, são as filhas da Leda, 6 mulheres, né? Não tem nenhum irmão, é tudo mulher. E é muito bacana esse DNA da festa de vocês, né? É ser realmente familiar, né? Exatamente. Quiririm é uma família ainda, né? A gente ainda conserva as coisas antigas, né? Todo mundo conhece todo mundo ajuda todo mundo, né? Aqui no distrito a gente fala que você tá triste, você sai na rua, você vai encontrar alguém para conversar, você tá alegre, você sai na rua e vai ter alguém conhecido também, porque ainda é muito interior, né? Muito pequenininho e ainda as famílias são tradicionais daqui. E a festa transmite isso, né? Muita, nossa, para lembrança dos nossos antepassados, né? Da nossa família que veio e conseguiu vir de outro país e se levantar aqui no Brasil, né? Então a gente já faz, eu queria que você fizesse um convite, Mi, para trazer o pessoal para experimentar essas iguarias de Quiririm. Você que tá aí sentadinho no seu sofá, olhando essas delícias, não, vem para cá e vem experimentar. Nós estamos na Barraca 16, aqui na festa de Quiririm, as Irmãs Chiaradia, tá bom? Então convido todos a vir experimentar essas maravilhas aqui, além das massas, né? Das outras coisas que a festa oferece. Perfeito, obrigada, Mi. Mas agora a gente vai fazer aquela inveja, né? Aquela inveja. Eu vou pegar o cannoli, a Mi já falou que esse daqui é muito tradicional. E vamos experimentar, né? Ó. É muito crocante. Vou voltar com vocês no estúdio porque eu vou me deliciar com isso aqui. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Mantenha a imagem da Carol aqui, que ela falou, vou te fazer inveja, mas mal sabe ela que eu já fui visitar as Irmãs Chiaradia, já experimentei esse lendário cannoli. E aqui, do lado da Carol ali, tem isso aqui, gente, ó, vou apontar para vocês aqui, ó.
essa tortinha ali, que são as crostatas. É uma tortinha de massa amanteigada, recheada com goiabada. Gente, é maravilhoso. E a gente come, realmente, ela é crocante. Elas estavam mostrando lá atrás o bolo de vó, que elas cortam em cada um no seu um pedacinho, enrolam. Cada pedaço é um pedaço especial, digamos assim. E eu tive pra... Não vou deixar você comer em paz, Carol, porque o pessoal quer ver mais. O pessoal quer ver você se deliciando aí. E o canole maravilhoso, gente. Eu fui lá, conversei com elas. Outra curiosidade, são 6 irmãs, todas se chamam Carmen e todas são professoras. Volta aqui, ó. Volta aqui, ó. Carol, fica à vontade. Volta aqui. Oi, Eugênio. As irmãs Queradia, tudo aqui, mandando um abraço pra você, um beijão. E a Carol tá se sujando até com o açúcar gelado do nosso canole, hein? Gente, isso aqui é maravilhoso, nossa senhora. Eu vou ter que devolver pro estúdio, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar aqui, ó, comendo tudo. Carol, ó, eu vou te dar um tempinho. Nossa, esse açúcar gelado, que ela mostrou pra mim o que é um açúcar que ele não derrete. Eles fazem uma preparação especial que o açúcar ele fica polvilhado no doce e ele não derrete, não vira aquele caramelo. É uma técnica especial. Eu vou deixar a Carol se limpar, né? Daqui a pouco ela vai voltar para mostrar os salgados com a gente. Um abraço para as irmãs Queradia. Foi um prazer conhecê-las. Muito bacana, gente. Eu realmente fui eu lá. também quero. Pois é, pede pra Carol dessa vez. Da outra vez eu trouxe. Pede pra Carol agora. Que delícia, gente. O canole realmente é top. A crostata, eu sempre esqueço o nome, mas é uma das irmãs Queradia. Acho que foi ela que entrou mesmo, mandou pra mim agora aqui. O nome que eu tinha esquecido da crostata. Lembrei agora. Crostata. Delícia. Então, se passar lá, eu quero o canole, eu quero a crostata. Mas também já vê o bolo da avó aí também, já vê os pudins. Delícia. E daqui a pouco a Carol volta para mostrar os salgados também, viu? Quem tá com a gente no feriado, quem viu a Carol se sujando ao se deliciar com os doces, é o Carlos Roberto. Carlos Roberto, tá tranquilo? Tá frio aí? Tá na rede. A rede geralmente é pro calor. E o cobertor geralmente é pro frio. Ele juntou tudo. A rede e o cobertor. Eu sou o Carlos de Caçapava. Tô na minha rede assistindo o Brasil Gente Vale. Abraço. Abraço pra você também, Carlos. Bacana, viu? Tá tranquilão. É tão bom saber que a pessoa tá na segurança da casa dela, na tranquilidade da casa dela e assistindo a gente. A gente realmente se sente no sofá ali, ou na rede, no caso, junto com a pessoa. Isso nos deixa muito felizes e a gente vai continuar trazendo informação para vocês sempre seguirem conosco. Júlio Taubaté. Boa noite, Luiz Eugênio. Nesse feriadão, partiu para a festa italiana. É isso aí, daqui a pouco você tá lá, né? Depois do Brasil Gente, depois do Band Cidade, partiu para lá. Comer uma massa, tomar um vinho com meu amor, a Juliana. Então já provei. É Júlio e Juliana, parece o nome de dupla sertaneja. Júlio e Juliana, vocês cantam? Daqui a pouco eles estão lá na festa de Quiririm, vão trombar a Carol por lá, vão encontrá-la lá. O Deleô de Jesus conosco também, Daylor de Jesus conosco. Boa tarde, Brasil Gente Vale. Estamos aqui todos tomando café e assistindo vocês. Muito bom. Olha que bacana, a mesa cheia de canecas ali. Eu senti até vontade de tomar um cafezinho agora, viu? Daqui a pouco eu vou buscar um cafezinho também. Um abraço para vocês, o pessoal todo. Delícia. Mesa completa e Brasil Gente Vale no Play. O Valdinei de Taubaté. Boa noite, Luiz Eugênio. Estive ontem à noite na festa de Quiririm e não encontrei o Nicolini. Será que ele estava aí ou será que ele estava em situação que você não encontraria? Deveria estar com a banda dele em outra festa. Será? Sou o Valdinei da Vila Marli, em Taubaté, ligado no melhor jornal da noite. Volta lá hoje e vê se você encontra ele, Valdinei. Se você encontrar, manda aquela imagem pra gente, o vídeo dele dançando tarantela, que isso pra gente é ouro. Está rodando lâmpada. José Carlos de Taubaté, pra gente ir pro intervalo. Tô ligado na Band todo dia. Uma pessoa sem CNH mata uma motociclista e não vai dar nada? Meu Deus, conforte os familiares que mudem as leis do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Muito obrigado, José Carlos, realmente. Caso sendo investigado, né, a polícia, acredito que vai chegar sim aos responsáveis por isso e vai entender o que aconteceu lá na Zona Leste de São José dos Campos. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais um pouquinho da festa de Quiririm e trazendo muito mais notícia. Breve intervalo para eu tomar aquele café que eu falei com imagens ao vivo de Taubaté. Fique conosco. Oi, Mari! Eu tô pensando dessa semana chamada-se assim, ó. Interrompemos nossa programação para um aviso importante.
Nesse sábado, o programa Manhã na Band será às 8h30 da manhã e logo em seguida a exibição da Fórmula E. O programa será ao vivo com os apresentadores Lucas Sanseverino e Mariana Felício. Sábado, dia 3 de maio, Manhã na Band ao vivo, às 8h30 da manhã, na tela da TV Band Vale. Você acha que vai ficar muito pesado assim? Não, tá maravilhoso, tá ótimo. O dado é só um dado. Em tempos de fake news, busque informação com verdade. No portal bandvale.com, você assiste a TV Band Vale, escuta as nossas rádios e acompanha tudo com credibilidade. Acesse bandvale.com. Isso aí, Beto, tá no shape, hein? E esse treino aí, tá bom? Eita, tá bom. Mas bom mesmo? Você sabe, né? A Prefeitura iniciou a formação de 60 novos guardas municipais. É mais segurança para nossa cidade e oportunidade de trabalho. Novos fuzis foram entregues para Romu, reforçando o combate ao crime. Tá pago, ou melhor, tá entregue. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. O Vale Sul Shopping traz o brilho que sua mãe merece. Junte R$600 em compras, troque por um colar com cristal Swarovski e concorra a um Honda ZR-V. Até 11 de maio, no Vale Sul Shopping. Bora começar o seu dia bem informado? O Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band, quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale. Gente, no feriado a gente dá essa relaxada, né? Até o programa fica um pouco mais descontraído, um pouco mais leve. Tem gente que gosta do que o pessoal gosta de dar aquela biritadinha, né? Tomar aquele gorozinho. Não faz mal a ninguém, geralmente. O problema é quando quem tomou essa biritinha não fica longe do volante. Muita gente nesse descanso acaba deixando essa regra de lado. Com poucas horas de intervalo aqui na nossa região, pelo menos 2 acidentes envolvendo pessoas embriagadas foram registrados aqui no Vale do Paraíba. Vamos agora entender esse caso, vamos ao vivo até a redação. Daqui a pouco a gente vai falar diretamente da redação a respeito desse caso. Vão explicar para a gente o que aconteceu, claro, e você vai entender a importância, a grande importância de não misturar bebida e direção, porque só nesse feriado pelo menos 2 acidentes foram registrados. Daqui a pouco, viu? E agora, gente, uma investigação federal revelou que o então presidente do Instituto, do INSS, no caso, né? Ele liberou descontos nas aposentadorias, mesmo sabendo dos riscos. E antes da implementação da biometria, que poderia evitar esses desvios. As suspeitas contra a alta cúpula da Previdência vão se amontoando. No relatório, a Polícia Federal afirma que a decisão de implantar uma solução provisória para a liberação de descontos foi tomada mesmo com o risco de fraudes já identificado e sem o uso da biometria, que garantiria maior segurança. A autorização foi dada pelo então presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, demitido na semana passada, e levou à inclusão de quase 800 mil novos descontos, envolvendo mais de 30 entidades só no primeiro mês. A liberação aconteceu em junho do ano passado, sem que a biometria obrigatória desde março de 2024 tivesse sido implantada. Para a Polícia Federal, a medida foi tomada para atender às demandas das entidades, ignorando os interesses dos aposentados. O esquema de fraudes revelado na semana passada durante uma operação policial desviou mais de 6 bilhões de reais das contas de aposentados e pensionistas com descontos não autorizados. Para conseguir os dados dos beneficiários, sindicatos e associações usavam lobistas que pagavam propina a servidores do INSS para ter acesso às informações. O principal operador financeiro, segundo a investigação, é Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.
Ele é dono de uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas e só entre junho e julho do ano passado adquiriu imóveis em Brasília e São Paulo que somam 11 milhões de reais. Um agente da própria Polícia Federal também aparece nas investigações. Felipe Routers Coutinho, lotado no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, usou viatura da PF para conduzir por áreas restritas um empresário e o então procurador-geral do INSS, Virgílio Antônio Ribeiro, afastado por suspeita de ter recebido valores de lobistas. Na casa de Felipe, policiais encontraram $200 mil. Ele também foi afastado das funções. O aposentado pede socorro, né? Vamos ver se daqui para frente esse sistema todo cuide com mais atenção dessas pessoas que fizeram tanto pelo país, tanto por nós, e agora estão lá, tendo o dinheirinho deles desviado para outra função. Qual que é essa função? Iate, carrão, essa é a função. Agora sim a gente vai ao vivo para a redação da TV Band Vale com a Duda Vasconcelos, da rádio Band Vale FM, que vai trazer informações pra gente. Duda, conta então, eu estava falando agora, durante o feriado, o pessoal toma mais um pouquinho, uma cervejinha, um negocinho ali, né? A latinha, como diz o Pedro Mariano, mas o pessoal misturou essa bebidinha com a direção. E isso não deu certo, como nunca dá, né? Conta pra gente essa história aí, então já começa dizendo pra gente se os ferimentos foram graves, se alguém foi preso. Boa tarde, Duda. Pois é, Eugênio, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil Gente Vale. Como você falou, ainda tem motorista que insiste em beber e pegar o volante, o que além de ser proibido é muito perigoso. E infelizmente, em menos de 24 horas, 2 acidentes registram exatamente isso, que essa combinação não dá certo. 2 casos com 2 prisões em flagrante. O primeiro caso aconteceu na madrugada de hoje, na cidade de Monteiro Lobato. Um motorista de 35 anos capotou o carro. A passageira que estava com ele sofreu ferimentos nos ombros, relatou fortes dores nos ombros, foi encaminhada ao hospital. A polícia chegou ao local, notou esse motorista andando, cambaleando, falando enrolado, com forte odor de álcool. Ele foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia. Durante o interrogatório, permaneceu calado durante todo o interrogatório e continua preso. Há possibilidade de fiança de pouco mais de R$ 1.500, mas até o momento ainda não foi paga, ele segue preso. O outro caso, viu, Eugênio, também com prisão em flagrante, foi aqui em São José dos Campos na noite de ontem. Pelo bairro Parque Interlagos, um motorista também bêbado bateu contra uma moto e um carro. O motorista da moto, o motociclista, ficou ferido. Está no hospital, ele segue internado. Felizmente, no outro carro não houve vítimas. Esse homem foi preso em flagrante e segue à disposição da justiça. Todas as testemunhas que foram ouvidas relataram que esse motorista sim bebeu antes de pegar ao volante. Então, 2 tristes exemplos. E uma coisa curiosa, Eugênio, é que não foram em rodovias. A gente pensa, bebida e volante em rodovias federais ou estaduais, não. Foram em 2 vias municipais. Uma em Monteiro Lobato e uma aqui em São José dos Campos. Eugênio. Talvez por isso, né, esses acidentes não tenham sido fatais, porque na rodovia a velocidade é maior, o acidente geralmente causa impactos maiores, resultados mais preocupantes, né? Mas como foram vias municipais, né, talvez por isso a velocidade reduzida pode ter ajudado a fazer com que esses acidentes tenham sido um pouco menos graves, digamos assim, em termos de lesões mesmo, né? Porque a gravidade de beber e dirigir é a mesma em qualquer lugar. E sabendo disso, mesmo antes de acontecer, as forças de segurança elas já acreditam, já sabem, basicamente, que isso pode acontecer. Que no feriado o pessoal vai beber e que o pessoal não vai deixar de dirigir. Por isso, principalmente as polícias rodoviárias, estaduais ou federais estão trabalhando, né, Duda? Para evitar que isso aconteça ou pelo menos dar um susto ali para que da próxima vez esse motorista pense 2 vezes, né? Então, as equipes, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Estadual ou mesmo outras forças de segurança estão com viaturas nas ruas, nas rodovias e também reforçando o policiamento durante esse feriado para que casos assim sejam cada vez mais raros, não é? É isso, Eugênio. Polícia Rodoviária Federal e Estadual segue aqui na região, coibindo esses motoristas de beber e dirigir. E a gente na 102,9 acompanha sempre as condições de tráfego em tempo real. E só para a gente fechar, Duda, a expectativa ainda é de muito movimento nas rodovias, né? Já começou o feriado, mas ainda deve rodar muito carro, né? É isso, Eugênio. Para a gente ter uma ideia, são esperados 2 milhões durante todo o feriado aqui nas rodovias do Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E uma coisa é fato, o movimento se dispersa na ida. Teve quem foi quarta à noite, quinta de manhã, quinta à tarde ou até mesmo hoje.
Na volta não tenho muito como fugir, é sempre no domingo. Por isso, o motorista que vai voltar no domingo já esteja preparado, vai ter muito carro trafegando, tem que ter paciência, faz parte do feriado. E olha só, nesse friozinho, Campos do Jordão foi o destino queridinho. Por lá, a Polícia Rodoviária Militar do Estado já informou que vai fazer a operação Descida na Floriano Rodrigues Pinheiro no domingo. Como isso funciona? Uma pista que viria sentido Campos do Jordão vai virar sentido Taubaté, justamente para tentar desafogar esse trânsito. E por favor, então, motorista, paciência. E se beber, não dirige, Eugênio. Muito obrigado, Duda Vasconcelos, pelas informações. Mais informações sobre isso em 102,9 Band Vale FM. Lá você acompanha os detalhes todos os dias a respeito das estradas. Muito obrigado, Duda. Então, se você for beber, você tem que beber com moderação. E se você for dirigir, não pode beber de jeito nenhum. Sabe o que você pode fazer sem moderação? Curtir a festa de Quiriri em Taubaté. No distrito de Quiriri, aí é sem moderação. Você pode comer lasanha, pode comer doce, ali você pode se divertir à vontade, pode ficar tranquilo. Se tomar um vinhozinho também, não dirige, né? A gente vai voltar com a Carol por lá. Carol, realmente o vinho faz parte, né? As massas o pessoal gosta bastante. A Carol já se deliciou com os doces e agora vai fazer inveja nos salgados, porque os doces eu tinha comido. O salgado não, Carol. Vai, faz inveja, Carol, vai lá. Gente, desculpa, mas o distrito de Quiririm já faz parte da minha família, apesar de eu já não ser italiana. Agora eu vim aqui na barraca da Ana, porque o ano passado eu já tinha gravado com ela e eu já tinha experimentado as lasanhas, que é muito boa e é muito tradicional aqui, não é, Ana? Muito, muito deliciosa. Conta pra mim, tem um molho especial, não é? É tomate. Apesar que o tomate ficou bem caro esse ano, mas é uma delícia, é só tomate. E conta pra mim, né? A festa ela é muito importante, vocês estão sempre aqui, né? Trazendo essa delícia, esse gostinho da Itália. Então, é uma família, né? Uma família que espera as outras famílias chegarem aqui para experimentar nossas comidas. E conta pra mim, além da lasanha, vocês têm outro prato muito especial, né? Esse ano, além das minhas lasanhas, são 4 sabores, e eu fiz o frango com polenta. Que também é bem tradicional italiano. Muito gostoso, muito italiano. Olha só, Eugênio, a lasanha eu já tinha experimentado no ano passado, né, Ana? Hoje eu vou de polenta. Vamos ver aqui. Boa. Oxi, pena que TV não tem sabor e nem cheiro, porque isso aqui tá surreal, viu? Muito bom, né? Né? E quanto tempo você demora para fazer tanto as lasanhas e agora com a polenta? A polenta demora mais um pouco, né, para cozinhar bem. Mas a polenta eu faço na hora. É tudo na hora. E é tudo bem quentinho, viu, gente? E Ana, a gente tá aqui, vai ficar até domingo, né? Então faz um convite pro pessoal vir experimentar aqui. Então, pessoal, venha curtir a festa do Quiririm. Tem várias barracas, vários tipos de comida, vários sabores. E a gente tá aqui esperando vocês. Com certeza. Ó, a Ana entrou aqui já na festa, já dá de cara com a barraca da Ana, porque ó, essa a barraca número 1. Essa polenta aqui, vou falar pra vocês, tá surreal. Ô mãe, desculpa, eu sei que minha mãe tá assistindo o Brasil Urgente, mãe, desculpa, a sua polenta é boa, mas da Ana ganhou, viu? Desculpa, volto com vocês no estúdio. Agora eu vou deixar a Carol comer, porque pra não ter que voltar com ela, ela já tá com um garfo ali, caprichando, conversando com a dona Ana. Oh, gente, olha só isso aqui, ó. Pera aí que a boca encheu um pouco agora. Já tem um pãozinho aqui pra fatiar e aproveitar todo esse molho. De molho italiano, entende, né? E já tem um pãozinho ali pra aproveitar cada... Nossa, pera aí, eu não tô conseguindo nem falar. Que a boca tá cheia. Tira a Carol daqui, senão não aguento conversar. Eu também mais. quero. Daqui a pouco eu tô babando aqui, vou ter que tomar um copo d'água aqui no intervalo. Vamos ver quem tá participando com a gente? 997-63-5060. Tem que mudar de assunto aqui, senão eu vou começar a babar ao vivo. José Luiz Antunes de Bananal. Ó, abraço pra Bananal, galera, participando com a gente. Que bacana. Parabéns, Luiz Eugênio, muito sucesso. Estamos aqui, eu e meu pai, que é o José Wilson, curtindo o Brasil, Gente Vale. Abraços, José Luiz, de Bananal. Um abraço para você e para o seu pai, José Wilson, que está acompanhando a gente lá de Bananal. Que bacana, gente. Ó, o pessoal lá, qualquer cidade do Vale do Paraíba, é muito legal saber que o pessoal está acompanhando a gente. Érica Santos, eu vi a reportagem sobre o acidente na Rio Santos. Andamos por mais de 15 quilômetros atrás dele. Ele estava em zigue-zague, várias vezes invadiu o acostamento e a pista ao contrário. Nós temos a imagem, inclusive, aí, ó, do acidente, enquanto eu vou lendo a mensagem aqui da Érica Santos. Ele invadiu o acostamento e a pista ao contrário.
Demos luz para ele para tentar ajudar, mas ele ignorou e seguiu. Só aconteceu a colisão porque ele invadiu e não foi ultrapassar. Foi devido à instabilidade dele no volante. Então, segundo a Érica Santos, que estava atrás desse veículo, ela afirma que não estava em condições normais a direção desse veículo. A gente não sabe o que estava acontecendo dentro dele, se tinha uma discussão acontecendo, às vezes a pessoa brigando ali, se é outra coisa, claro que as investigações vão mostrar, mas segundo a Érica, que estava atrás ali, o carro ele já estava dirigindo de uma forma errática, digamos assim. Muito obrigado, Érica, pelas informações. E isso também vai ser levado em consideração na investigação, viu? O que foi dito aqui agora também vai ser importante para a polícia entender o que aconteceu. Obrigado, Érica. Hilton participando com a gente também. Boa tarde, Luiz Eugênio. Manda um abraço para minha esposa, Maria Lúcia, aniversariando hoje. Parabéns para ela, Pedro Mariano, aqui em Cruzeiro. Estamos ligadinhos na Band Vale. Um abraço então para você, Maria Lúcia. Muitos anos de vida, felicidade. Muitos anos de Brasil, Gente Vale acompanhando a gente também. Muito obrigado pela audiência e que Deus te ilumine, viu? Alfredo Jesus conosco. Boa noite, meu amigo. Não perco um jornal. Manda um abraço para mim. Aniversário amanhã, 70. Olha só, o Alfredo Jesus também aniversário. Para ele também, Pedro Mariano. Palmas para o Alfredo Jesus. Está 70 amanhã. Olha que bacana. Mas tá bem, viu? Pela foto dele aí, deve estar fazendo o exercício dele ali, né? Tomando um negocinho só para dar aquela aquecida no coração e se cuidando. Bacana, um abraço para você então. Abraço para quem faz aniversário hoje, abraço para quem faz aniversário amanhã. E obrigado por passarem esse momento tão especial da vida de vocês conosco, acompanhando o Brasil, Gente Vale. Vamos fazer um intervalo rapidinho para eu tomar um copo d'água, porque eu estou babando ainda pelo que a Carol ficou mostrando ali em Quiririm. Imagens ao vivo de Aparecida. Daqui a pouco tem mais Brasil, Gente Vale na tela da Band. Siga conosco. Ser mãe é se despedir um pouco a cada fase. É amar em silêncio, mesmo quando o coração aperta. É deixar voar, mesmo querendo proteger. Mas é também reencontrar, quando o amor chama de volta. Dia das Mães Center Vale Shopping. Com R$600 em compras, ganhe um prato de cerâmica personalizado e mais um número da sorte para concorrer a uma viagem para Portugal. Baixe o app e participe. Dia das Mães Center Vale Shopping. Um encontro com a felicidade. Bora começar o seu dia bem informado? O Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band, quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você. Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Estamos de volta com o Brasil, Gente Vale. Você viu agora aí no finalzinho do intervalo, né? Segunda-feira, às 8h15, tem Bora Vale, estreia aqui na tela da Band. Eu conto com a sua audiência, viu? Esteja comigo na segunda-feira, porque, como nós vimos nas mensagens agora há pouco, a sua participação, o seu carinho, a permissão que nos dão de estar na casa de vocês é muito importante, gente.
Então, nesta primeira sexta-feira do mês de maio, mês das noivas, mês das mães, você já comprou o presente da sua mãe? Fala aí. Comprou ou não comprou? Você já deixou para a última hora? Lembrando que você deixa para a última hora, você acaba comprando um presente que não era bem o que você queria, né? Não era bem o que sua mãe ia sorrir mais, porque a mãe, a gente dá um presente para a mãe da gente, ela vai gostar. Não importa o que a gente dê. Se você der uma flor para sua mãe, ela vai gostar. Se você der um carro para sua mãe, obviamente ela vai gostar. Mas o que parte de nós, filhos, é o que aquece o coração da mãe da gente. Ela nem olha o presente, ela fica feliz com o que a gente dá. Mas não deixa para a última hora, né? Não deixa para comprar o que sobrar para sua mãe. Não deixa. Olha, o aumento da procura por canetas emagrecedoras tem feito crescer também o contrabando, já mudando de assunto, viu? Mas ao comprar no mercado ilegal, representa um grande perigo para a saúde, olha só. Quem oferece vende caro, mais de R$4.000. Quem compra espera emagrecer facilmente. Mas na prática o mercado é perigoso e ilegal. Pelas redes sociais, Ozempic e Mounjaro são comercializados sem nenhum controle. Nos aeroportos, a onda de apreensões desses medicamentos impressiona. Foram 11.000 canetas emagrecedoras retidas pela Receita Federal em um ano. 8.000 somente nos primeiros 4 meses de 2025. Passageiros tentam burlar a fiscalização trazendo os remédios presos ao corpo ou disfarçados nas malas. Só na última semana, em 3 voos que desembarcaram em Fortaleza, 302 canetas de Mounjaro foram apreendidas. Uma das suspeitas tentou esconder o remédio dentro da imagem de uma santa. Já tivemos apreensão vindo de Paris, vindo de Lisboa. Também temos o voo que vem de Madrid. E tem o trânsito interno dentro do continente europeu, porque o fabricante do que apreendemos aqui costuma ser do Reino Unido. Receita, relatório médico e uma quantidade compatível para o tratamento. Não há exceções nas regras da Receita Federal para a importação dessas canetas emagrecedoras. Além de crime, o contrabando desses remédios também oferece riscos à saúde de quem compra. A gente sabe que a caneta ela deveria ficar armazenada entre 2 e 8 graus e muitas pessoas trazem elas grudadas ao corpo, que pode passar dos 36 graus. Então aumenta o risco, né, de, primeiro, não fazer efeito o remédio e também de infecções, que é a nossa principal preocupação. Outro perigo é que a caneta não contenha o medicamento e sim alguma outra substância que possa causar riscos à saúde. Tá aí um presente que a gente não compra para a mãe da gente, né? A caneta emagrecedora. Por quê? Porque isso aí tem que ser passado por um médico, tem que ter acompanhamento médico, ele tem um uso específico, ele era usado para um tratamento específico, né? No início eles começaram a criar esse medicamento para tratamento de diabetes e descobriram que como consequência as pessoas acabavam perdendo peso, aí começaram a usar só para perder peso. Quem não tem diabetes está usando para perder peso. A demanda é tão alta que acontece isso aí, o pessoal tenta passar, antes de ter aquela autorização para o uso desse medicamento, eles tentam passar de alguma forma, colam no corpo, como a reportagem diz. Isso faz com que o medicamento não só possa não funcionar, como a entrevistada falou, como ele pode fazer até o efeito oposto, causar problemas de saúde, causar danos. Isso sem contar também que você pode estar comprando um produto pirata, um produto que não é real. Se uma pessoa está te oferecendo uma caneta emagrecedora dessa, que não é numa farmácia, que não é num médico, que não é oficial, o que te garante que dentro daquela caneta ali, o que você vai aplicar em você não é só, sei lá, água com sal? Você não sabe, né? Então, compra sempre onde pode comprar, onde deve comprar e nunca confie no mais barato, porque ele pode sair mais caro, viu? Mensagens na tela, 99763-5060. O Valdinei de Taubaté com a gente, já mandou a imagem da tela. Nossa, essa é antiga, hein? Caraca! Sou fiel à Band desde quando o Bora começava às 8 e eu tava lá. E era apresentado pelo pessoal de Campinas, assistia todos os dias, sou Valdinei da Vila Marli de Taubaté. Valdinei, eu participava desse jornal. Eu era o repórter oficial aqui da Band Vale no Bora Interior, que era esse jornal aí. Meus colegas ali, um grande abraço para o Gustavo, que era o apresentador ali, que está atrás da bancada. Um abraço para ele lá de Campinas. Caramba, parece que faz anos isso. A Thaís, nossa chefe de redação, está aqui me ouvindo também. Parece que faz anos que isso aconteceu. E não faz tanto tempo assim. Eu amava esse jornal, era logo de manhã. Às vezes, faz 2 anos que acabou, segundo a Thaís. Ah, já faz um tempinho sim, então. Às vezes, entre as 3 repórteres que estavam ali, às vezes eu ficava ali também, eu estava entre os mestres do jornalismo que estão ali aparecendo na tela,
Que bacana. Valdinei, você guardou essa foto durante tanto tempo? Eu vou procurar uma foto que eu tenho aqui também, da época que eu participava do Bora, uma foto que eu gosto muito, que eu tenho um carinho especial por essa foto. Vou ver se eu consigo separar ela aqui para a gente exibir, talvez no próximo bloco. O Moraes Carlos, de Jacareí, está conosco. É isso mesmo? Moraes Carlos, de Jacareí. Boa noite, estaremos com certeza segunda de manhã no Bora. Juntou todos os jornais aqui no Bora Cidade. Parabéns, sucesso, você merece. Obrigado, viu? Carlos e Dilce de Jacareí, muito obrigado. Então, às 8h15, não esquece, eu espero você no Bora Vale. Rodolfo, boa noite. Rodolfo de Taubaté assistindo Band sempre. Ele e essa ferinha que tá junto aí. Só não mandou o nome desse companheiro ou companheira que está acompanhando o jornal com você, Rodolfo. Mas a gente tem uma audiência muito, olha só, uma audiência animal pro Brasil Gente Vale. Olha só que bacana, obrigado, viu? Júlio de Taubaté, oi Eugênio, os coitados dos aposentados, além de ganhar pouco e ainda esses descontos, agora esperam que sejam todos ressarcidos. Júlio de Taubaté, um abraço, Eugênio, um abraço para você também, Júlio, só que tem esse problema que nós mostramos na reportagem agora. Podem até ser ressarcidos, o problema é que está demorando, sabe? O velhinho já está ali, trabalhou pra caramba, ele não tem tanto tempo a perder para ficar esperando anos, décadas para receber um dinheiro que é dele por direito. Tem que ser agora. Ele já fez demais para ficar esperando mais tempo. Mendes Magno de São José dos Campos, até quando nós brasileiros vamos ter que tolerar corrupção nesse país? Agora no INSS, e malandro é malandro, mané é mané. O pior é que geralmente o mané somos nós, e o malandro é quem está de gravata, é quem está de paletó e terno, quem está lá em cima. Eles sempre são os malandros, e a gente sempre somos os manés. Olha aí. Bezerra da Silva está bombando hoje no Brasil Gente Vale, viu? Porque ele já previa décadas atrás que o ser mané vai fazer parte do dia a dia do brasileiro. E a gente está sendo mané, né? A gente e os velhinhos que estão sendo enganados todos os dias aí e descobriram agora que parte do que tinha aqui para o bolso deles não estava indo. Mais uma mensagem para a gente ir para o intervalo? Tem mais um aqui com a gente. É a do... Tem mais uma, depois a do Mendes Magno, já falou com a gente. Malandro, malandro, mané, mané. Não, vamos para o intervalo agora. No próximo bloco a gente põe mais mensagem, pode ser? Imagens ao vivo de São José dos Campos. Olha só, imagem bonita do alto aí, do Complexo Colinas, onde fica a sede da Band Vale. Olha só o arco da inovação piscando. Coisa linda, hein? Daqui a pouco tem mais Brasil Gente Vale. Oi, Mari! Eu tô pensando dessa semana chamada ser assim, ó. Interrompemos nossa programação para um aviso importante. Nesse sábado, o programa Manhã na Band será às 8h30 da manhã e logo em seguida a exibição da Fórmula E. O programa será ao vivo com os apresentadores Lucas Sanseverino e Mariana Felício. Sábado, dia 3 de maio, Manhã na Band ao vivo, às 8h30 da manhã, na tela da TV Band Vale. Você acha que vai ficar muito pesado assim? Não, tá maravilhoso, tá ótimo. Se você quer navegar, a NIP te traz solução. Chega de problema de conexão, com fibra você tem o mundo na mão. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Dá NIP aí, dá NIP aí. Sua vida com NIP é só deixar fluir. É muita velocidade pra você assinar. A NIP você conectados, não dá mais pra ficar parado. Dá NIP aí, dá NIP aí. Velocidade pra jogar e pra você curtir. Quer uma internet ultra veloz e ter conexão de verdade? É simples, dá um NIP aí você também. Vem com a gente e sinta a diferença de estar sempre conectado. Bora começar o seu dia bem informado? O Bora Vale chega para fazer história no jornalismo da nossa região. E é claro, você só vê aqui na tela da Band, quadros especiais para fazer a diferença no seu dia. Saúde, gastronomia, sustentabilidade, finanças, cultura e muito mais. Estreia segunda, dia 5 de maio, às 8h15 da manhã. Bora juntos? Eu espero você no Bora Vale, na tela da Band. Jornal Bora Vale. Oferecimento Econorte. 21 anos de história com você.
Trescom, 30 anos transformando negócios, mostrando o papel da contabilidade. Venha prosperar com a Trescom. E RDC, há 20 anos construindo o novo com você. Brasil Urgente Vale. Oferecimento: Centro Odontológico do Povo. Sua saúde começa pela boca. Estamos de volta com o Brasil Urgente Vale. A noite já chegou aqui em São José dos Campos e região e a gente segue trazendo informação nesta sexta-feira. A gente sextou trazendo informação para vocês. Vocês já viram o que aconteceu nas rodovias aí, a situação do trânsito e também do ânimo no litoral norte. Como tá a festa de Quiririm também, você já conseguiu dar uma checada. Gente, a gente está correndo aqui, ele não para não. Daqui a pouco tem mais informação, viu? Fernanda Belo já está se posicionando, porque daqui a pouco ela assume o ataque desse time maravilhoso para continuar marcando gol, trazendo informação para vocês. A gente falou agora há pouco aqui que um telespectador tinha um print de 2 anos atrás do programa Bora Interior, no qual tinha os repórteres de fundo. Ao conseguir trazer essa foto aí, ó, a gente consegue mostrar, quando eu participava do Bora. Olha aí. O Gustavo, o apresentador, e eu lá no fundo esperando para fazer uma entrada ao vivo. Olha que bacana, gente. Quem diria que depois de um tempo a gente teria o nosso Bora Vale, e que agora eu vou estar ali à frente chamando meus colegas na reportagem também. Que bacana. Então, 8h15 da manhã, eu espero vocês aqui na tela da Band, no Bora Vale, uma grande estreia aqui na nossa região. Um abraço para o Gustavo, que eu tenho um carinho muito grande por ele também, que era o apresentador lá do Bora de Campinas. 997-63-5060. Quem tem mais mensagens participando com a gente nesta sexta-feira, preparando para descansar, para correr lá para Quiririm, para comer uma lasanha, o Correia de Cruzeiro. Boa noite, Luiz Eugênio. Parabéns pelo programa Líder de Audiência. Obrigado. Todas as tardes trazendo as melhores notícias para a gente. A gente vai continuar. Não tem feriado que nos impeça, viu, Correia? Um abraço para você e para todos de Cruzeiro. O Alves Narciso, que eu acho que é torcedor do Grêmio, está participando com a gente aqui também. Os maiores ladrões desse país usam terno e gravata e têm nomes políticos. Deveria ter pena de morte para essa raça. A opinião do Narciso é bem contundente. Uma opinião bastante forte aí. Um abraço para você, Narciso. A gente já não aguenta mais mesmo, né? O Ademir Donizete Lemes, de São José dos Campos, nome completo. Grande Ademir. Boa noite, Eugênio. Parabéns pela audiência. Estes descontos do INSS já não é de hoje que isso acontece. O aposentado, ele é explorado, não é de hoje mesmo, viu, Ademir? Isso está acontecendo há bastante tempo e sempre sobra para os pobres dos velhinhos, né? Os malandros são eles, os manés acabam sendo nós todas as vezes, né? Rodolfo Santos, boa noite. Moro em Santa Branca, estou acompanhando o programa com minha esposa. Bom fim de semana para vocês, para você também, Rodolfo, para você, para sua esposa. E obrigado por essa audiência nessa sexta-feira de feriado. A Emily de Caraguatatuba está conosco também está com o companheiro dela ali, acredito que seja. Uma noite abençoada de feriado prolongado, ligadinhos por aqui, viu? Abraço de Emily, Henrique e Juliana. O Alves voltou, o Alves também é torcedor do Grêmio, é o mesmo que estava com a gente agora. Olá, Eugênio, estamos aqui nesse feriado, curtindo o Vale Urgente. Manda um abraço para minha mãe, a Marta. Forte abraço e sucesso para você. E um forte abraço também para o Alves e para a mãe dele, a dona Marta, que está acompanhando a gente. Marta, né? A mãe do Superman, a mãe do Batman. Deu polêmica esse nome, Marta. Um grande abraço para a dona... Essa não tem polêmica, essa dona Marta aí está no nosso coração. O Freitas conosco. Boa noite a todos vocês que nos... Mandou até uma lua ali, um emoji de lua, para mostrar que a noite realmente já chegou nessa sexta-feira. Não sei se vai resolver alguma coisa com tantas outras para resolver. A SP-50 tem lugar que está descendo, afundando, devido a muitos carretos e caminhões pesados. A SP-50 é um acesso importante ali à região do sul de Minas, a São Francisco Xavier, Monteiro Lobato, e realmente quando ela para, ou quando tem algum problema, fica muito difícil pegar uma outra via para chegar até ali. Então, se nada for feito, a vida de quem mora ali em São Francisco, quem mora em Monteiro Lobato, fica difícil. Repete aqui, por favor. Tá. Eu tenho que seguir orientações aqui, viu, gente? Luiz Medeiros, de São José dos Campos. Olá, Eugênio. Você, tanto como repórter urbano, nos estúdios, você é excelente. Parabéns ao Luiz de São José dos Campos. Muito obrigado, Luiz. Fico muito feliz com a sua mensagem. Eu gostei desse termo, repórter urbano. Urbano por quê? Porque está nas ruas. É isso aí. Nas ruas de onde? Das cidades aqui da região, gente. E falando em cidades da região, nós vamos trazer essa novidade, repito, né? A gente vai trazer essa novidade na segunda-feira,
que é o Bora Vale, para trazer informações para vocês. Estamos aí na tela de novo, às 8h15 da manhã. Agendou? Coloca o despertador para você não esquecer. Esse fim de semana agora a gente vai ficar na preparação para estar com você na segunda-feira. Você fica agora com o Band Cidade, segunda edição. A Fernanda Belo está comigo aqui já também, já se preparando. Fernanda, olá, boa noite para você. Já colocou na sua agenda, Fernanda? Segunda-feira de manhã, você só entra no ar na segunda-feira a partir do meio-dia. Mas já colocou na sua agenda para acompanhar a gente no Bora Vale? Eu quero você assistindo o Bora Vale. Com toda certeza, Eugênio. Boa noite, viu? Eu vou estar aqui já na TV, gente, então vou estar olhando ligadinha, né? O Luiz Eugênio se despede aí do Brasil Gente Vale, mas segunda-feira, como ele já falou aí, ele tá de volta então, porque tem novidade aqui na programação da TV Band Vale a partir de 8h15 da manhã. Pra gente começar a semana e o dia também muito bem informado, mas ninguém melhor do que ele mesmo para contar para você que está chegando aí no Band Cidade segunda edição, o que vai ter nesse programa então, hein, Eugênio? Conta aí pro pessoal. Vai ser nesse estilo aqui, viu, Fernanda? Solto, a gente vai estar aqui conversando com o pessoal de casa, trazendo informação, reportagens que mostram o vai e volta aqui, o corre-corre do nosso grande Vale do Paraíba, Vale, Serra, Litoral Norte. Vão ter quadros especiais para você de casa começar o dia muito bem informado, muito bem informado. Vamos falar de saúde, sustentabilidade, vamos falar de dinheiro para você não cair em roubada, para você não pisar na bola e não virar personagem das nossas reportagens aqui, claro. Perto do fim de semana, a gente vai dar dicas de culinária para você achar um lugar legal para ir com a sua família, para comer bacana. E claro, no fim de semana, aquela diversão, né? O pessoal, qual barzinho que eu vou, qual casa noturna ou qual evento, né? Quiririm está acontecendo lá, mas nunca para. O Vale do Paraíba está sempre em movimento e a gente vai trazer informação. Então, o Bora não é só notícia, o Bora vai ser também entretenimento, viu, Fernanda? É isso que eu ia te perguntar também, tudo de um jeito leve, mais descontraído, né, para o pessoal já acordar e já ver o que está acontecendo aqui na região e também no Brasil e no mundo, né, Eugênio? Mas você aí com seu jeito mais despojado, vai chegar entrando na casa de todo mundo, bem logo no café da manhã, para levar informação e entretenimento. Você estava falando aí do que vai ter, mais ou menos, um pouquinho, mas cada dia vai ter uma atração especial, é isso, mais ou menos? É isso que o pessoal de casa pode esperar? Exatamente, Fernanda. Cada dia da semana, isso também é legal você agendar, você vai saber qual vai ser o destaque do Bora Vale a partir de segunda-feira. Cada dia da semana vai ter um quadro especial, mas sempre focado na informação também. A gente te mostra o que aconteceu de madrugada, o que vai acontecer ao longo do dia, previsão do tempo, situação das estradas em tempo real, reportagens como essas que a gente viu hoje, que são de repercussão nacional, tudo que interessa para você. E na segunda-feira a gente fala de saúde, na terça-feira a gente fala de sustentabilidade, na quarta-feira é o dia das finanças, na quinta-feira é o dia das delícias, é o dia do rango, é o dia de você começar a ficar igual eu fiquei com a Carol agora. Com água na boca. Com água na boca. E na sexta-feira é o dia da gente ver o que está rolando na agenda, aquela música ao vivo, Fernanda. Eu tô animadíssimo, eu tô só expectativa. Deixo você agora com o pessoal em ótima companhia. Maravilha, Eugênio. Já é sucesso, viu? E olha, gente, ele falou na primeira edição do Band Cidade hoje que vai até ter banda às vezes aqui no estúdio, então vai ser bom demais. A gente conta com a sua companhia, né, Eugênio? É isso mesmo, Fernando. Um abraço para você e espero todos às 8h15 da manhã nessa segunda-feira no Bora Vale.